Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa manhã de 14 de maio de 2021, sexta-feira, Deus me deu uma palavra e eu gostaria de ler alguns versículos do Salmo 84. Já esclarecendo aos irmãos que os descendentes de Corá, ou seja, os coraitas, como eram chamados, eles demonstraram uma alegria enorme em servir e adorar ao Senhor. E dessa forma, então, eles escreveram esse salmo, o Salmo 84. Eu vou ler os versículos de 1 a 7 e os versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Querido, nesses versículos aqui selecionados, eu gostaria de fazer algumas observações. Por exemplo, no versículo 1, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. O autor ele inicia com uma declaração. Ele declara quão agradável é estar na presença do Senhor, estar na casa de Deus, nos tabernáculos. Então, os israelitas, periodicamente, eles faziam peregrinação a Sião, em Jerusalém. Isso era muito importante para eles, era muito significativo. Pelo menos uma vez por ano, eles deveriam fazer isso. E era uma alegria enorme eles poderem se aproximar de Deus nos tabernáculos, louvar ao Senhor nos templos. Isso era de suma importância e trazia muita alegria aos corações. E nós entendemos, por exemplo, neste momento que nós estamos, alguns de nós ainda precisam estar afastados de locais de aglomeração, evitando aglomeração, como, por exemplo, locais de culto. Nós sabemos como é triste isso e como nós desejamos estar na casa do Senhor. Mas também, amados, nós sabemos que Deus habita em cada um de nós e nós podemos estar em sua santa presença em qualquer lugar, porque igreja não é o templo construído, mas sim o templo humano, a habitação de cada um de nós, em cada um de nós, melhor dizendo. Passando para o versículo 2, que diz: O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Olha, queridos, nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos alegria permanente. O meu corpo, o meu coração, tudo em mim exulta de alegria ao Deus vivo, porque Ele nos preenche, nos traz alegria permanente. No versículo 4,
o salmista fala: como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Isto é, há constante louvor e adoração na casa do Senhor, no nosso coração e nos templos amados. Já os versículos de 5 a 7, eles expressam a força no Senhor, transforma dificuldades em mananciais e nos aproxima ainda mais de Jesus, o nosso Senhor. A força do Senhor transforma dificuldades em mananciais. Amados, nós aqui nesses versículos, nós podemos ler sobre o Vale de Baca. E o que é o Vale de Baca? Baca significa choro, significa lágrimas, e é um pedaço desse trajeto, desse percurso que leva até os tabernáculos em Sião. É um espaço, um local de muita dificuldade para essa travessia. E alguns nem conseguem fazer essa travessia. Mas esse lugar de dificuldades também é um lugar da providência divina. Deus ali provê mananciais de águas que servem às pessoas, aos animais. Então, a gente tem essa convicção, essa certeza que fazem das dificuldades um lugar de fontes de águas tranquilas. Deus faz as nossas dificuldades serem lugar de águas tranquilas, porque nós cremos, sabemos que o Senhor está ali para nos ajudar. Nós somos fortalecidos e nos aproximamos de Deus em meio às adversidades, em meio às dificuldades. No versículo 11, o salmista conclui declarando o quê? Deus é sol e escudo. Isso significa vida e proteção. E ele prossegue: favor e honra. Deus está sempre pronto a agir em nosso favor, a nosso favor. Sendo nós exemplo de integridade ao mundo. Nós precisamos, o versículo completa, para aqueles que têm integridade. Essa é a nossa real felicidade, meus amados. Viver em Cristo e para Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus, queridos, que nós possamos enfrentar os nossos vales de Baca, ou vale de lágrimas, ou vale do choro, com a certeza da providência divina nesse momento, nesses lugares de dificuldades, nesses lugares de sofrimento, porque nós sabemos que Cristo está conosco e essa é a nossa real alegria. Essa é a motivação da nossa vida, louvar ao Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus, Senhor dos exércitos. Amém?